19 de outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje, mais uma vez, sem a Rosânia. Vamos lá? Lucas, do capítulo 2 ao capítulo 3. O nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glórias a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem." Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou." Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: "Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizestes, e já pode deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel." O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: "Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração." Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ele estava com 84 anos de idade.
nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A volta para Nazaré. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele tivesse no grupo de pessoas que tinha voltado e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com a resposta que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Capítulo 3. A mensagem de João Batista. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo em que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem por força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo nos seus depósitos, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más.
Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Os antepassados de Jesus. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Omadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nazum, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Que fantástico, né? Toda a linhagem até Adão. Uau, que coisa tremenda. Gente, de novo, vamos lá. O que a gente vai falar aqui nesses 2 capítulos, né? Que foi o capítulo 2 e o capítulo 3, acerca dessa palavra maravilhosa que nós lemos. Eu queria falar um pouquinho sobre Maria, essa mulher agraciada, essa mulher que recebeu um grande projeto de Deus nas suas mãos. Será que você consegue entender que Deus colocou nas mãos de Maria um projeto? Um grande projeto, o projeto de preparar Jesus, de ensiná-lo, de cuidá-lo, de instruí-lo, de protegê-lo, de permitir que ele crescesse, que ele amadurecesse. Eu gostei aqui no versículo 52 do capítulo 2, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam mais dele. Que coisa linda, né? Que privilégio. Eu quero falar de uma coisa que me chamou muito a atenção acerca de Maria. Quantas e quantas mulheres, né, não são hoje inspiradas pela vida de devoção da Maria? Quantas mulheres, na realidade, não gostariam, tanto na sua época quanto desde que esta história é conhecida por todos, de estar no lugar dela, de ser a bendita, bem-aventurada, aquela que foi escolhida para ser o ventre onde Deus estaria gerando a salvação para todos os povos. Quem não gostaria de gerar nas suas entranhas, no seu ventre, o Filho bendito de Deus? Que privilégio fantástico! Só que existe algo que a gente não intenta muitas vezes compreender quando a gente almeja algo grande. Muitas vezes a gente, quando almeja algo grande, algo tão honroso assim como Maria recebeu, eu acredito que havia sim já toda uma especulação naquela época acerca da profecia que através de Isaías o Senhor trouxe: a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado de Emanuel. Inclusive acredita-se que naquela época muitas jovens negavam-se ao casamento porque queriam ser achadas por Deus, para que no tempo que essa profecia estivesse para se cumprir, elas fossem agraciadas sendo escolhidas. E Maria foi essa que foi agraciada sendo escolhida. Mas muitas vezes a gente não consegue entender o que vai além da promessa, o que vai além do privilégio. E eu acredito que quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém para fazer algo de proporções eternas, né? Porque o que Maria fez não teve uma proporção de impacto somente neste mundo, teve uma proporção de impacto eterno, na eternidade de milhares de pessoas, não é verdade? Assim como na própria eternidade dela, porque foi ela, através de crer no seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade, que a salvou.
Mas preste atenção no meio de toda essa graça que ela recebeu, no meio de todo esse privilégio. Olha o que é que Simeão fala para Maria quando coloca Jesus nos braços. Versículo de número 33 do capítulo 2. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que Simeão disse a respeito de Jesus. Mas deixa eu seguir nessa linha de pensamento. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Preste atenção no que ele falou para ela. Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição, como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Todas as vezes que Deus te der o privilégio de fazer algo de impacto eterno para Ele, não se esqueça das dores que esse chamado também, sem sombra de dúvida, vai vivenciar. A gente, quando diz sim para Deus, a gente só pensa na glória. Quando a gente diz sim para Deus, a gente só pensa nos privilégios que a gente vai ter de ser esse ventre que Deus vai estar gerando, o avivamento. E no caso de Maria, o avivamento em pessoa. Quando a gente diz sim para Deus, a gente pensa sim no privilégio, na honra que nós estamos recebendo de fazer a sua obra. Mas existe algo que a gente não pode nunca esquecer, porque se a gente esquecer, a gente não vai muito longe. As dores do chamado, as dores do caminho. Dores essas que, como Simeão falou para Maria, disse, e a tristeza como uma espada afiada cortará o seu coração, Maria. Ou seja, a gente sabe que tristeza era essa que Simeão estava se referindo. Ela estava ali aos pés da cruz, ela viu o seu filho amado, ela viu aquele que ela criou, aquele que ela viu crescer, aquele que ela viu sendo revestido por Deus de graça, de sabedoria, como a gente já leu, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Ela viu aquele que era amado por todos, que por causa da inveja daqueles que o perseguiam, por causa de uma religiosidade que somente os cegou, embora estivessem já há milhares de anos esperando pelo Messias, não conseguiam enxergar o Messias diante deles. E ela viu ele sendo crucificado no meio de 2 ladrões. Ela viu ele sendo perfurado por uma lança no seu lado direito. Ela viu jorrar sangue e água deste furo. Ela viu o seu filho ser escarnecido. Ela viu o seu filho ser amaldiçoado. Ela viu o seu filho ser rejeitado. E eu não acredito que essa dor, que como uma espada afiada, essa tristeza que cortou o coração de Maria, tenha sido somente durante a ocasião da crucificação, mas durante os anos em que Jesus começou a exercer o seu ministério. Existem dores, queridos, que estão reservadas quando a gente diz sim para Deus. Existem dores que estão reservadas para a nossa vida quando a gente diz sim para o Senhor. E a gente precisa ter maturidade para lidar com essas dores, para que as dores do chamado, as dores do ministério, as dores, mesmo em meio ao privilégio de estar gerando algo para Deus de impacto e de dimensões eternas, não nos faça perder o foco, perder o alvo. Que essa palavra hoje possa falar poderosamente com a sua vida, porque eu entendo, desde que disse sim para o Senhor, e hoje, principalmente como pastora, junto com a pastora Rosânia, gerando, no ventre, nos nossos joelhos, essa igreja, ao qual nós sabemos que será uma igreja ao qual muitas vidas serão salvas. E aí eu vou dizer que na cidade de refúgio se cumprirá a profecia de Simeão, quando pegou Jesus nos braços. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizestes, e pode deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação que preparaste na presença de todos os povos. Que palavra inclusiva, que coisa fantástica. Que Deus possa nos dar a graça e compreender, mesmo em meio aos desafios, as dores, muitas vezes dores como estas que Maria sentiu.
tristeza como essas, que como muitas vezes uma espada afiada corta o nosso coração, mas que nunca nos faça perder o alvo e o foco de entender que a obra tem impactos eternos. Que Deus continue achando aqueles que estejam dispostos a pagar o preço que for necessário para que vidas sejam salvas. Deus te abençoe. Até amanhã em Lucas 4 ao 5.